Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Respondo pelo nome de Salina Chambi, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, cursante de Contabilidade e Auditoria, sob a orientação do Dr. Abílio Muxanga. Bom, é com grande satisfação que apresento a norma 10, Contratos de Construção. Esta norma estabelece os procedimentos contabilísticos aplicáveis aos contratos de construção, orientando aquilo que são os reconhecimentos dos réditos, custos, perdas e divulgações relacionadas com este tipo de atividade. Ao longo desta apresentação, iremos abordar os principais aspectos da norma, a sua aplicação prática e dos casos ilustrativos. O presente trabalho apresenta a seguinte estrutura. Nós temos aqui a introdução, âmbito, objetivo, conceito, tipos de contratos, reconhecimento de rédito, preço fixo, custos de margem, custo de contrato, perdas esperadas, alterações nas estimativas, divulgações e casos práticos. Bom, esta apresentação ela está organizada em várias partes que visa ter uma visão geral desta norma. Bom, a norma 10 é a norma contabilística de relato financeiro destinada ao tratamento contabilísticos dos contratos de construção. A sua importância resulta de fato de muitos contratos de construção serem executados ao longo de vários períodos contabilísticos. Assim, surge uma grande necessidade de determinar corretamente quando os réditos e os gastos devem ser reconhecidos. Sem esta norma, as empresas poderiam reconhecer receitas de uma forma inadequada, comprometendo aquilo que é a fiabilidade das demonstrações financeiras. A norma 10 procura assegurar que os resultados refletem a realidade econômica dos projetos de construção. Meu bem, estou a gravar. Tá bem. Por exemplo, imagine uma empresa que constrói uma ponte durante 3 anos. A receita não deve ser reconhecida apenas quando esta obra termina. Deve ser reconhecida à medida que vai se realizando aquilo que é o trabalho. O âmbito da norma refere-se aos contratos especificamente negociados, ou seja, de uma forma específica, aos contratos de negociação da construção de um ativo ou conjunto de ativos relacionados. Podemos citar edifícios, pontes, estradas, barragens, aeroportos e outras infraestruturas. A norma ela aplica-se independentemente da forma jurídica dessa entidade ou de uma entidade. Por outro lado, não se aplica a contratos comuns de prestação de serviços que não estejam diretamente ligados à construção. Bom, a pergunta que eu coloco aqui é: alguém consegue citar um exemplo de contrato de construção existente em Moçambique? Não sei se vocês conseguem. Bom, este trabalho ele tem como objetivo principal da norma é definir os critérios que devem ser reconhecidos ou os critérios a reconhecer. Réditos, gastos, ativos, passivos relacionados com a construção. Esta norma garante que as demonstrações financeiras apresentem informações transparentes e comparáveis. Além disso, permite aos investidores e gestores conhecerem o desempenho real dos projetos. Ou seja, a empresa, ao divulgar as suas demonstrações financeiras, ela mostra uma transparência, apresenta de uma forma consistente e confiabilidade. Assim, os investidores, os credores
eles vão ver o desempenho real dessa entidade e vão decidir se investem sim ou não, dependendo da posição financeira. Bom, sobre o conceito, o que é que nós podemos dizer? O contrato de construção é um contrato especificamente negociado para construir um ativo ou um conjunto de ativos interrelacionados. Algumas características do contrato de construção temos aqui, ou melhor, geralmente os contratos de construção eles são de longa duração, elevado investimento, elevado risco, necessidade de estimativas frequentes. Os pagamentos, geralmente, eles são feitos em fases, posso assim dizer. Os pagamentos, eles são feitos em fases, acompanhado a execução da obra. Ou seja, nós não temos como pagar aos nossos trabalhadores o valor da construção de uma obra inteira se ela ainda não foi terminada de construir. Porque o trabalhador ele pode desaparecer com dinheiro ou ele pode mesmo morrer. Então, o pagamento ele é feito em fases de modo a evitar esse tipo de situação. Tipos de contrato preço fixo. Bom, no contrato de preço fixo, o empreiteiro ele compromete-se a executar a obra por um valor previamente acordado. Neste caso, qualquer aumento de custos é geralmente suportado pela empresa, ou seja, pela construtora. E a principal vantagem para o cliente é a previsibilidade dos custos. Já para o empreiteiro, existe um maior risco. Vou dar aqui um exemplo de modo a se entender o que eu acabo de dizer. Construção de um edifício por 50 milhões de meticais. Agora, tipos de contratos quanto à margem. Bom, nesta modalidade, o cliente reembolsa os custos incorridos pela empresa e acrescenta uma margem de lucro previamente acordada. O risco é menor para o construtor porque os custos eles são recuperados. E por outro lado, o cliente suporta maior incerteza quanto ao custo final. Então, para dizer que no primeiro contrato, quem sofre é o empreiteiro, no segundo contrato é o cliente. Por exemplo, no custo total da obra, há mais uma margem de 15%. Estás a ver? O cliente ele sai a perder. Bom, vamos agora ao reconhecimento de rédito. Bom, esta é uma das partes mais importantes desta norma. O rédito ele é reconhecido segundo o método de percentagem de acabamento. Vamos lá, o que isso significa? Isso significa que a receita ela é reconhecida à medida que o trabalho é executado. E para aplicar este método é necessário medir com fiabilidade os réditos, medir com fiabilidade os custos e determinar o grau de execução da obra. A percentagem de acabamento
ela pode ser calculada através de relação entre os custos incorridos e os custos totais. Por exemplo, se a obra estiver 40% concluída, então reconhece-se aproximadamente 40% do rédito do contrato. Não sei se fiz aqui perceber. Bom, temos aqui comparação dos contratos, aquele do preço fixo e o custo de mais margens. Bom, aqui nós podemos comparar os dois tipos de contrato, onde no preço fixo nós temos maior risco para o construtor, maior previsibilidade para o cliente. Já no custo de margem, nós temos menor risco para o construtor, maior flexibilidade quanto aos custos e a escolha ela depende literalmente das características do negócio. A escolha depende literalmente das características do projeto. Custos de contrato. Bom, os custos de contrato, eles incluem custos diretos e custos indiretos. Nos custos diretos, nós temos materiais, mão de obra direta, equipamentos e subcontratações. Já nos custos indiretos, temos a supervisão, segurança, administração relacionada com a obra. Não incluem despesas gerais da empresa que não possam ser atribuídas diretamente ao contrato. Perdas esperadas. Quanto às perdas esperadas, quando se prevê que os custos totais ultrapassarão os réditos, surge uma perda esperada. A norma exige que essa perda seja reconhecida imediatamente. Não se deve esperar o término da obra para reconhecer tal, e esta regra, ela reforça o princípio da prudência contabilística. Alterações nas estimativas. Bom, durante a execução de uma obra, podem surgir várias alterações, como, por exemplo, aumento de custos, alteração do prazo, mudança dos preços de material. Sempre que existirem novas informações, as estimativas devem ser revistas. Essas alterações, elas produzem efeitos prospectivos, ou seja, afetam períodos futuros. Divulgações. Bom, as dimensões financeiras devem divulgar réditos reconhecidos, método utilizado, custos incorridos, adiantamentos recebidos, perdas reconhecidas. Essas divulgações promovem transparência e permitem uma melhor análise financeira, podemos assim dizer. Terminada a nossa parte prática, né? Após compreendermos os conceitos da norma 10, vamos aplicar a norma em 3 exercícios práticos. O primeiro demonstra o reconhecimento de rédito pelo método de percentagem de acabamento. O segundo, ele ilustra o tratamento contabilístico de uma perda esperada. Vamos ao primeiro exercício. A empresa Construções de Maputo Limitada assinou um contrato para a construção de um edifício com as seguintes informações: valor total de contrato 20 milhões, custo total estimado da obra 16 milhões, custos incorridos até 31 de dezembro de 2025,
8 milhões. O que é que pretende-se aqui? Pretende-se determinar a percentagem de acabamento, calcular o rédito a reconhecer e calcular o lucro a reconhecer. Bom, neste exercício, a empresa Construções de Maputo Limitada celebrou um contrato de construção de um edifício. Bom, temos aqui valor de contrato 20 milhões, custo total estimado 16 milhões e custos incorridos 8 milhões. Vamos lá agora uma explicação passo a passo. Primeiro, determinar a percentagem de acabamento. Para determinar a percentagem de acabamento, dividimos os custos incorridos pelos custos totais estimados. Nesse caso, 8 milhões dividido por 16 milhões, que vai ser igual a 50%. O que isso significa? Isso significa que a obra está 50% concluída. Agora vamos calcular o rédito a reconhecer. Bom, aplicamos os 50% ao valor total do contrato. Temos aqui 20 milhões vezes 50%, que vai ser igual a 10 milhões de meticais. Este é o rédito que deve ser reconhecido no período. Vamos agora determinar o lucro. Bom, para determinar o lucro, subtraímos os custos incorridos ao rédito reconhecido. Então, teremos aqui 10 milhões, que são os custos incorridos, menos 8 milhões, que é o rédito reconhecido, que vai ser igual a 2 milhões de meticais. Bom, assim, o lucro reconhecido é de 2 milhões de meticais. Vamos lá fazer uma breve conclusão sobre o exercício número 1. Temos aqui a percentagem de acabamento, 50%.
Rédito reconhecido, 10 milhões de meticais. Lucro reconhecido, 2 milhões de meticais. Transição. Agora, veremos uma situação diferente em que o contrato apresenta uma perda esperada. Bom, após compreendermos os conceitos da norma 10, vamos aplicar esta norma em 3 casos práticos, em que o primeiro ele demonstra o reconhecimento do rédito pelo método de percentagem de acabamento. Já o segundo, ele ilustra o tratamento contabilístico de uma perda esperada. Temos aqui a empresa Construções Limitada assinou um contrato para a construção de um edifício com as seguintes informações: valor total de contrato, 20 milhões, custo total estimado da obra, 16 milhões, custos incorridos até 31 de dezembro de 2025, 8 milhões. Bom, pede-se aqui para determinar a percentagem de acabamento, calcular o rédito a reconhecer e calcular o lucro a reconhecer. Bom, neste exercício, a empresa Construções Maputo Limitada celebrou um contrato de construção de um edifício em que nós temos o valor de contrato no valor de 20 milhões, custo total estimado 16 milhões e custos incorridos 8 milhões. Bom, vou agora tentar explicar de passo a passo como é que eu resolvi esse exercício. Para determinar a percentagem de acabamento, nós devemos dividir os custos incorridos pelos custos estimados. Nesse caso, teremos 800 milhões divididos por 16 milhões, que teremos 50%. O que é que isso significa? Isto significa que a obra está 50% concluída. Então, agora vamos calcular o rédito a reconhecer. Já calculamos a percentagem de acabamento. Bom, para calcular o rédito a reconhecer, aplicamos os 50% ao valor total do contrato. Sendo assim, nós temos aqui 20 milhões vezes 50% vai ser igual a 10 milhões. Esse é o rédito que deve ser reconhecido no período contabilístico desta empresa. Vamos agora determinar o lucro. Para determinar o lucro, subtraímos os custos incorridos ao rédito reconhecido. Nesse caso, teremos 2 milhões menos 8 milhões de meticais igual a 2 milhões. Assim, o lucro reconhecido é de 2 milhões de meticais. Para a conclusão desse exercício, a percentagem de acabamento é 50%, rédito reconhecido 10 milhões de meticais, lucro reconhecido 2 milhões de meticais. Bom, agora veremos uma situação diferente em que o contrato apresenta uma perda esperada. Resposta final, percentual 50%, tá bom. Bom, a empresa construtora Moçambique, Sociedade Anônima, celebrou um contrato para a construção de uma estrada. Valor total de contrato, 15 milhões de meticais. Custos totais estimados inicialmente, 2 milhões de meticais. Custos totais estimados após a revisão, 17 milhões e 500 mil. O que é que pretende-se? Pretende-se determinar se existe perda esperada, calcular o valor da perda, explicar o tratamento contabilístico segundo a norma de contabilidade
de relato financeiro do grupo 10. Bom, apresentamos aqui um problema, onde a empresa construtora Sociedade Anônima de Moçambique, ela possui um contrato de construção da estrada, onde temos valor de contrato 15 milhões de meticais, custos iniciais 2 milhões de meticais, custos revistosos 17 milhões e 500, explicação passo a passo, verificar se existe perda, compararmos o valor do contrato com os custos revistos. Vamos lá, aqui 17 milhões e 500 mil meticais é maior que 15 milhões de meticais. Então, os custos eles são superiores ao rédito. Portanto, existe uma perda esperada. Vamos lá de novo. A perda ela é esperada porque os custos são maiores que o lucro. Vamos ao exercício 3. Bom, temos aqui a empresa construtora Moçambique, Sociedade Anônima, celebrou um contrato para a construção de uma estrada. Valor total do contrato, 15 milhões de meticais. Valor dos custos totais estimados inicialmente, 12 milhões de meticais. E, por fim, os custos totais estimados após a revisão. Bom, neste exercício, a empresa Construções Maputo Limitada celebrou um contrato de construção de um edifício, onde temos valor de contrato 20 milhões, custo total estimado 16 milhões e a empresa construtora Moçambique Sociedade Anônima possui um contrato de construção de estrada, onde temos valor de contrato 15 milhões de meticais, custos iniciais 12 milhões de meticais, custos revistos 17 milhões e 500. Agora vou tentar explicar de uma forma passo a passo, de modo com que possamos perceber. Devemos primeiro verificar se existe perda. Compararmos o valor do contrato com outros contratos revistos. Por exemplo, aqui 17 milhões e 500 mil é maior que 15 milhões. Então, os custos eles são superiores ao rédito, por isso existe uma grande perda esperada. Vamos lá calcular a perda. Bom, a perda ela corresponde à diferença entre o custo e o rédito. Nós temos aqui, então vai ser assim, 17 milhões e 500 mil menos 15 milhões. Vai dar 2 milhões e 500 mil. Para dizer que há uma diferença de 2 milhões e 500 mil meticais.
Bom, é, bom, depois de resolver esse exercício, aqui percebemos que existe perda esperada sim, e o valor da perda esperada é de 2.500.000. E a perda ela deve ser reconhecida imediatamente nas demonstrações financeiras. Bom, vamos lá a um outro caso prático. Bom, aqui no caso prático, vamos agora explicar os conhecimentos adquiridos. Temos um contrato de construção com valor definido, custos estimados e custos efetivamente incorridos durante o período. O objetivo é determinar o rédito a reconhecer. O objetivo deste exercício. Vamos lá à resolução. Bom, o que dizer? Primeiro, nós devemos calcular a percentagem de acabamento. De seguida, aplicamos essa forma de percentagem ao valor total do contrato. A seguir, identificamos os custos correspondentes e, por fim, determinamos o resultado do período. Vamos lá aqui aos cálculos. Bom, aqui nós temos valor de contato 20 milhões, valor total estimado 16 milhões e custos incorridos 8 milhões. Vou explicar de passo a passo. Primeiro, devemos determinar a percentagem de acabamento, que para determinarmos a mesma, dividimos os custos incorridos pelos custos totais estimados. Nesse caso, 8 milhões dividido por 6 milhões, que vai dar 50%. Assim, assume-se que a obra está 50% concluída. De seguida, devemos calcular o rédito e reconhecer. Aplicamos os 50% ao valor total do contrato, nesse caso 20 milhões, vezes 50% igual a 10 milhões de meticais. Esse é o rédito que deve ser reconhecido no período Então, agora vamos determinar o lucro. Subtraímos os custos incorridos ao rédito reconhecido. Nesse caso, 2 milhões tirar 8 milhões, que vai dar 2 milhões de meticais. Assim, o lucro reconhecido é de 2 milhões de meticais. Bom, aqui nós temos percentagem, de uma forma para terminar, né? Percentagem de acabamento, 50.000 meticais. Reconhecimento do rédito, 10 milhões de meticais. Desculpa, aqui é 50%. E lucro reconhecido, 2 milhões. Agora, veremos uma transição um pouco diferente. Vamos lá. Bom, terminada a minha apresentação, eu concluí que esta norma ela é importante, pois ajuda no regulamento dos contratos de construções, como é que devem ser feitas, quando é que devem ser reconhecidos os gastos, quando é que há uma perda e tudo mais. E dizer que esses 3 exercícios, eles resumem os principais pontos da norma de contabilidade de relato financeiro 10,
Primeiro, o reconhecimento direto de forma progressiva conforme o avanço da obra. Segundo, o reconhecimento imediato das perdas esperadas. Assim, a norma procura garantir demonstrações financeiras fiáveis, transparentes e alinhadas com a realidade econômica dos contratos de construção. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pela atenção dispensada. Estou disponível para questões e comentários.